Nome de Cristo, que é o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 1. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, que nos liberta, que nos salva, que nos consola, que nos transforma, que nos santifica, que nos purifica e nos dá sempre a direção. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1, estaremos meditando nesse capítulo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. É lógico que quando nós comparamos os apóstolos, principalmente aqueles que escreveram as epístolas, em questão de quantidade de epístolas escritas, o apóstolo Paulo ele se sobressai. Porém, o valor de cada apóstolo que Deus, que o Senhor Jesus escolheu, é de forma igual e tão importante como um ou outro, né? Agora, numa questão de distinção acerca da questão ministerial, o apóstolo Pedro é levantado muito mais para pregar a palavra do Senhor aos judeus, porque naquela época, na verdade, a intenção do Senhor, em primeiro lugar, era para pregar a palavra aos judeus. Por isso que o Evangelho de João, lá no capítulo 1, fala: veio para aqueles que eram os seus, mas os seus não o receberam. Então, Jesus, ele veio com um único objetivo: salvar o povo judeu. Esse era o único objetivo de Deus. Mas por causa do recusar do povo judeu, essa oportunidade da salvação, ela foi estendida também para os gentios. E o apóstolo Pedro, ele tem como característica escrever para os judeus, ok? Mas é uma sabedoria tão grande, tão imensa do nosso Deus, tão infinita, que ele faz com que a palavra dele ela venha a se tornar com igual efeito tanto para o judeu como para o grego e também para aqueles que são de outros povos, né? Ou seja, tanto aquele para aquele que é o judeu como aquele para aquele que é o gentil, ou seja, aquele que não é judeu. Então nós, ao lermos a palavra do Senhor, nós temos que nos basear nas promessas do Senhor. Então os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, quer dizer, todos os tribos, povos, línguas e nações, conforme está escrito em Apocalipse, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos nós, então hoje não existe mais distinção entre judeu, grego ou gentil, judeu, brasileiro, americano, não existe distinção, ok? A palavra de Deus fala que o Senhor, ele unificou, tá? Ele unificou os povos. Então todas as promessas que elas estão reservadas para o povo judeu, essas promessas também estão reservadas para nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então uma curiosidade aqui acerca desses lugares, dessas províncias. Elas eram províncias romanas que ficavam numa região que hoje é parte lá da Turquia, ok? Vamos orar um pouquinho mais em nome de Jesus. Feche seus olhos abaixo da cabeça. Obrigado, Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, até que o Senhor tenha nos ajudado, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos dê capacidade para ouvir o teu Espírito, nos dê, Senhor meu Deus, a sobriedade, Senhor meu Deus, para discernirmos a tua voz. Faz com que a nossa mente seja, Senhor, levada cativa à obediência de Cristo, Senhor. Cada pensamento, meu Pai, tudo aquilo que vem para causar distração, eu repreendo em nome de Jesus. Daquilo que vem para atrapalhar, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que vem para causar sono, sonolência, eu repreendo em nome de Jesus, que caia por terra. Senhor, toma as mentes, ó Senhor,
abra o entendimento, ilumina o entendimento de cada um aqui, Senhor, para que eles ouçam a Tua palavra de bom grado, Senhor, que Tua palavra desça ao coração de cada um, e cada um seja salvo pela Tua bendita palavra, Pai. Nós teremos prazer nos Teus decretos, nós não nos esqueceremos da Tua palavra, Senhor. Sustenta-nos na força do Teu poder, capacita-nos grande e poderosamente, Senhor. Abençoa-me, Senhor, no abrir da minha boca, Senhor. Dá a minha palavra com ousadia para fazer notório o mistério do Teu Evangelho. Dá-me sabedoria, dá-me unção, dá-me poder, intrepidez, ousadia, Senhor. Que eu fale, Senhor, meu Deus, conforme a Tua vontade. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados ouvintes, toda palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, ela é útil para fazer com que nós sejamos consolados, fazer com que nós sejamos dirigidos. Toda palavra de Deus. E é com essa fé que nós precisamos encarar as Sagradas Escrituras. Mas para isso nós temos que ter a certeza que somos dependentes da palavra do Senhor. Se nós não formos dependentes da palavra do Senhor, certamente nós não vamos dar crédito à palavra do Senhor. E se nós não dermos os devidos créditos à palavra do Senhor, então é em vão a nossa fé. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, então como é que nós vamos ter fé que agrada a Deus? Tem pessoas que dizem, eu já tenho fé que agrada a Deus. Se a pessoa ela não buscou a fé através dessa fonte que é a Bíblia Sagrada, logo ela não tem fé que agrada a Deus, ok? Porque qual é a fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus não é aquela que a pessoa creu e um paralítico andou. Não é a fé que o cego teve e ele passou a enxergar. Não é a fé que aquele que não ouvia passou a ouvir. Não é essa fé que agrada a Deus. Porque nós temos muitas pessoas que elas recebem bênção, elas recebem cura, elas recebem libertação. Muitas pessoas recebem bens materiais, recebeu, mas as pessoas abandonam a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela fé contínua. E ela não só é contínua, mas ela tem um crescente. Ela vai crescendo. Amém? Ela vai crescendo. Nós vamos crescendo na fé no Senhor. E conforme esse crescimento da nossa fé, nós passamos a cada dia agradarmos mais ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Então essa é a fé que agrada a Deus. Crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Porque se nós estamos crescendo na fé, significa que nós estamos nos aproximando do Senhor. Como diz Hebreus capítulo 11, né? Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia no Senhor. Ok? E que Deus é aquele que galardoa, é aquele que presenteia a todos aqueles que o buscam. Então você está se aproximando de Deus, a sua fé está crescendo, a sua fé está te levando a se aproximar do Senhor. E essa fé está agradando ao Senhor. Então, o que significa sem fé é impossível agradar ao Senhor? Significa ser aceito pelo Senhor. Tudo aquilo, lá no livro de Tiago fala que tudo aquilo que nós fazemos tem que ser por fé. Aquilo que nós fazemos e que não é por fé, isso é pecado. Então, se aproximar do Senhor é uma atitude de fé. O estar mais em comunhão com Deus, mais em comunhão com o Espírito Santo, estar mais próximo da palavra do Senhor, estar buscando o valorizar das coisas sagradas, isso é crescimento de fé. Porque às vezes você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode ficar frustrado. E pode perceber, são coisas pontuais. Você liga a TV, eles te passam um conceito de fé que agrada a Deus, que é aquela coisa do imediatismo. E como às vezes você está esperando um milagre, você está esperando uma bênção na sua vida, se bem que a maior bênção você já tem, que é Jesus Cristo, que é a salvação em Cristo. Essa é a maior bênção que você tem. Só que são coisas pontuais, é coisa que você está precisando naquele momento. E você vê uma outra pessoa recebendo e você não recebe, você fica frustrado. Aí você começa a colocar em xeque a tua fé. Você começa a achar que você não crê.
Você começa a achar que você não está agradando a Deus. Há quantos anos você está agradando a Deus? Você já agrada a Deus há muitos anos, porque você está na palavra do Senhor. Aleluia! E se você está na palavra do Senhor, há muito tempo você vem agradando a Deus, porque há muito tempo você vem procurando a se aproximar de Deus. Não é aquele que acabou de chegar e recebeu uma bênção por uma fé momentânea. Não. Aliás, nós temos que crer que a fé que nos salva, né? Ela não é somente aquela fé da decisão por Cristo Jesus. Ela não é somente aquela fé mediante ou baseada na oração que a pessoa faz de entrega. Eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu escolho estar na comunhão da igreja dele. Eu escolho, eu aceito ser doutrinado, ser instruído por uma pessoa devidamente capacitada, instruído na palavra do Senhor. E aí tem aquela profissão de fé toda que os irmãos já conhecem. A fé ela não está baseada somente naquela decisão inicial, mas a fé, aquela que agrada ao Senhor, aquela que nos fundamenta, aquela que nos mantém firmes na posição, é aquela fé que continua. Se eu continuo, né? Porque Jesus falou assim: as minhas palavras têm que permanecer em vós. Então, quando a palavra do Senhor permanece em nós, é dessa maneira que nós nos tornamos discípulos de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, louvado seja o Senhor, porque nós somos o povo de Deus. O apóstolo Pedro está escrevendo essa carta, está falando ao povo de Deus, né? Aí que vive espalhado na província. Veja bem, era uma necessidade local naquele momento. Só que Deus ele escolheu o ser humano como alguém que vai ter as mesmas necessidades, só que em diferente tempo. Em diferente tempo. Tem muitas pessoas que falam: ora, nós somos todos irmãos. Eu vou contextualizar essa fala das pessoas que não têm Jesus, que não está na comunhão, né? Que nós inclusive vamos participar hoje. Eu vou entender essa afirmação como que a pessoa está se referindo à questão de Adão e Eva. Porque através de Adão e Eva, e como diz a palavra, assim, lá em Gênesis, assim Eva se tornou mãe de todos os seres humanos, de toda a humanidade. Então, em Adão e Eva, todos nós somos irmãos. Concordo, está de acordo, está na Bíblia. Então nós somos iguais? Somos. Somos iguais. Depois de Adão e Eva, e inclusive depois da queda de Adão e Eva, somos todos iguais. Depois que o pecado entrou na humanidade, somos todos iguais. Não precisamos de Cristo para sermos iguais, para termos comunhão. Só que infelizmente essa é uma comunhão que não agrada a Deus. É uma comunhão adâmica, é uma comunhão que tem a característica de ser caída e corrompida. Então todos somos iguais. Então as necessidades são iguais. Partindo desse pressuposto da queda, a partir da queda, as necessidades são iguais, né? E a partir daí, o tratamento ele vai ser igual, porque se as necessidades são iguais, o tratamento tem que ser igual. Se a pessoa está com tosse, vai dar o mesmo remédio para ela. Para esse grupo de pessoas que estão com tosse. Para as pessoas que estão com febre, vai medicar da mesma maneira esse grupo que está com febre. Ok? A partir daí somos iguais. Só que, a partir de Cristo, nós somos iguais conforme a capacidade que o sangue de Jesus nos dá e conforme a capacidade que o corpo de Jesus Cristo nos dá. Aí nós somos um em Cristo. Aí nós temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque essa comunhão é no sangue. Essa comunhão não é promovida, não é proporcionada pelo Adão ou pela Eva, pelo pecado que entrou no mundo. Não. As pessoas no mundo elas têm comunhão, mas muitas vezes elas têm comunhão na cocaína, na maconha, na bebida alcoólica, no cigarro, na balada, na prostituição, na roubalheira, na corrupção, no falar mal uns dos outros. Você pode perceber que elas têm comunhão.
elas vivem em união, mas é para saciar o desejo do Adão que está dentro delas, quer dizer, da vida pecaminosa que elas vivem. Já aqueles que estão em Cristo Jesus, elas têm comunhão no sangue de Jesus, e elas têm necessidade do quê? De compartilhar as coisas do céu, as coisas espirituais, aquilo que Deus traz para cada um. Essa é a comunhão dos santos, essa é a congregação do Senhor. Então, quando uma carta ela é escrita, porque a palavra de Deus foi escrita para crentes, a palavra de Deus não foi escrita para incrédulo. Então não queira que o incrédulo entenda, não queira que o incrédulo aceite, ele vai caçoar de você, aí vai se cumprir. Eu estava comentando então, um dia desses com a minha esposa, porque às vezes as pessoas acham que, não, sai as vossas pérolas aos porcos, às vezes acham que assim, eu não vou evangelizar, ficar evangelizando sempre, porque eu estou lançando as minhas pérolas aos porcos. Não, lançar pérolas aos porcos significa o seguinte: você dá aquilo que você tem de valor para uma pessoa que não vai valorizar nem um pouquinho. Então não adianta você querer ter aquilo que você tem de maior valor. Qual é a que você tem de maior valor? É a sua comunhão com Deus. Como é que você vai conseguir compartilhar a sua comunhão com Deus com o incrédulo? Por isso que a palavra de Deus fala: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não há, porque aí ela explica, não há combinação, não tem como combinar. Como é que a luz vai combinar com as trevas? Não tem como. Então, aí eu desvalorizo. Quando eu procuro ter comunhão com o ímpio, eu desvalorizo as coisas sagradas, aquilo que é de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então é isso, é para todo o povo de Deus. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Aleluia! Então você é um povo especial. Aí vem o quanto você é separado, você é especial, mas não por causa da sua capacidade, não porque você tenha merecimento, não, é porque o próprio Senhor Deus te escolheu, o Senhor Ele te capacitou, e tudo que você tem de bom dentro de você, foi Deus que colocou. Aleluia! Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. E esse é o meu desejo, não só para vocês que estão ouvindo esta palavra aqui presentemente, mas para todos quantos ouvem a palavra do Senhor, independente do vaso que é usado para trazer essa palavra, que todos tenham essa paz, que todos venham ter essa esperança, né? E aliás, que nós, nessa manhã que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, que nós venhamos ser cheios da paz de Cristo. Que a paz de Cristo inunde o nosso coração. Que a paz de Cristo esteja na nossa mente, esteja na nossa alma. A paz de Cristo é contrária à ansiedade. E eu digo para você, é possível vencer a ansiedade. É possível vencer. Através da paz de Cristo. Mas tenho lutado, tenho buscado, mas não tenho conseguido estar em paz. Porque uma pessoa que está em ansiedade, que está ansiosa, essa pessoa não está em paz. E o que o Senhor Ele proporciona, principalmente, a proposta de Cristo, é trazer a paz. A paz. Pastor, mas eu não tenho conseguido. Como é que eu vou fazer para conseguir essa paz? Como é que eu vou fazer para vencer a ansiedade? E é um momento muito difícil em que muitas pessoas estão ansiosas. As pessoas têm sido dominadas pela ansiedade. Não existe segredo. Bíblia, oração, Espírito Santo. Tem que ter essas três ferramentas. Tem que ter. Como que nós vencemos a carne? Através de jejum. Meus irmãos, se tem uma coisa que a carne ela não suporta, é jejum. Jejum bíblico. Como que é o jejum bíblico? O jejum bíblico não é simplesmente se abster, ou seja, deixar de comer, deixar de beber muitas vezes. Quando o jejum é só de comida, a pessoa deixa só de comer, quando é de bebida e líquido, a pessoa deixa de comer e beber. Não é só isso. O jejum bíblico, ele tem que ser acompanhado
a meditação da palavra do Senhor. Ele tem que ser acompanhado de louvor e adoração ao Senhor. Esse tempo que a pessoa determinou que ela vai passar em jejum, ainda que ela esteja, por exemplo, às vezes trabalhando, contudo, ela está em comunhão, é o momento que ela separou para estar em comunhão. E nós já expliquei anteriormente, o que é estar em comunhão com os crentes? É você estar buscando